Salve nação rubro-negra, eu tô chegando com mais um corte que eu separei pra vocês aqui do canal. Vamos estar reagindo à galera do Linha de Passe, trazendo muitas informações do nosso Mengão. E o Flamengo conseguiu ganhar do Vasco, né? E trouxe um alívio momentâneo para Vitor Pereira, cara. Antes de ir pro vídeo, quero pedir pra você que é novo aqui, que se inscreva e dê seu like, créditos para o programa Linha de Passe da SPN. Então bora pro corte, que tá sensacional. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Jean Oddi, André Kfouri me acompanham nessa, você também fã de esportes. Linha de Passe é a nossa hashtag, não deixe de participar. Acho que acima de tudo foi um bom jogo no Maracanã, né, André? Como espetáculo de futebol, para quem acompanhou o jogo, um bom jogo. Foi sim, Paulo. Boa noite, quer dizer, daqui a pouco bom dia a todos. Tem as pessoas da noite, as do dia, né, então já está valendo. E aos que nos acompanham também, é claro. Mais uma vez um bom jogo, os clássicos no Rio têm sido... quando as equipes atuam com suas principais forças, né? O Flamengo recentemente venceu o Botafogo com um time que nem foi dirigido pelo Vitor Pereira, mas os clássicos envolvendo Fluminense, Vasco, Flamengo têm sido bons jogos, esse foi mais um deles. O resultado é muito importante para o Flamengo, evidentemente, não só no que diz respeito à situação das semifinais do estadual no Rio de Janeiro, mas porque recupera o Flamengo, por assim dizer, né? Numa noite em que as coisas começaram muito mal, o Fã Esportes pode ver aí o gol do Peck abrindo o placar no Maracanã, com uma assistência, a gente pode definir a participação do Rodrigo Caio como uma assistência para o jogador vascaíno, e aí nessa hora, 10 minutos, se não me engano, você fala, olha, o Flamengo está realmente numa situação, em termos de contexto de futebol, muito difícil. Mas ainda no primeiro tempo as coisas mudam muito, porque o De Arrascaeta faz um gol que é um absurdo de gol. E depois, antes do finalzinho, já nos últimos minutos da primeira parte, o Pedro, muito inteligente, consegue fazer o 2-1. E mesmo que o Vasco tenha buscado um empate no segundo tempo, o Fabrício Bruno deu esses números finais, a vitória por 3-2. Uma noite que começou ruim, complicada, indicando mais um resultado negativo, frustrante, decepcionante para o Flamengo do Vitor Pereira, acabou se transformando numa vitória que, se não recupera totalmente o time, recupera um pouco do ambiente que evidentemente vinha muito pesado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço a você, boa noite, André, Jean, Vitor, ao Fã de Esporte com a gente, que já um dia, como brincou o André, é interessante, eu estou com o André. O Flamengo precisava vencer, o Flamengo reverte minimamente, depende apenas de um empate no domingo, né? 6h10 da tarde, agora horário trocado, confirmado. Ele tira um pouco daquele peso, porque é pressão na porta do CT, protesto na porta da Gávea, você consegue limpar minimamente isso por alguns dias, 6 dias até o final da semana que vem. Cria minimamente, do ponto de vista ofensivo, algo mais interessante. Boa notícia, a grande notícia para mim, o torcedor do Flamengo hoje, é como jogou a Arrascaeta, sempre um impasse, um ponto de interrogação desde a Copa do Mundo, estava recuperado, se não estava, qual era a sua real condição física. Parece que ali, flutuando entre a linha de defesa do Vasco e a linha de meio campo do Vasco, não exatamente guardando uma posição, mas aproveitando quando espeta de um lado, quando balança, a bola sempre vai sobrando ali no espaço onde ele inteligentemente se posiciona. Produz, faz um golaço, produz, consegue municiar, é uma grande notícia, venceu. Mas ponto. Flamengo, que deu muito peso a esse estadual, a gente falava isso aqui semana passada, tem o que comemorar porque é um clássico, porque evita mais alguma coisa ali que poderia ser rotulada como vexame, aquele velho debate, o treinador tem que sair, não tem que sair, mas ainda é muito pouco para o time que é campeão continental, para o time que é campeão da Copa do Brasil, para o maior orçamento do futebol sul-americano, para o melhor elenco do futebol brasileiro, ainda é muito pouco. Falha muito defensivamente. Quando você pega um Vasco em reconstrução, que hoje sai lamentando que poderia sim empatar esse jogo, se não entregasse 2 gols ali, capaz de entregar uma defesa, entrega outra ali no cruzamento, poderia, quem sabe, até vencer, iniciou o jogo vencendo. Então, essa realidade está longe de ser a que se adequa ao que a gente fala de Flamengo, ou de futebol. Então, é muito interessante você reverter um momento, mas é muito pouco você pensar que um jogo de ida de uma semifinal de campeonato estadual paute o momento do Flamengo. O Flamengo é aquele time que pretende ter voos muito maiores, você fala de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, ele está precisando se escorar em mata-mata de Campeonato Carioca, porque ele caiu nessa situação. Então, dentro dessa situação, importante a vitória. Mas tem muita coisa a ser observada que não funciona ainda especificamente do ponto de vista defensivo nesse Flamengo.
sofre muito. O vacilo no gol do Peck, o vacilo no gol do Alex Teixeira, as bolas que vacila e quase cede um empate para o Vasco, mas eu acho que, de momento, agora, acabou o apito final, o Flamengo minimamente respira com o Vitor Pereira, acho que pela primeira vez em algumas semanas. É por aí, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É por aí, claro. Eu acho que assim, é claro que o contexto fez com que o jogo e o campeonato estadual virasse mais importante para o Flamengo, e dentro desse contexto, não tem jeito, a gente cai meio no clichê de que o importante era o resultado, o importante era conseguir reverter a vantagem do Vasco, e o Flamengo conseguiu reverter essa vantagem. O Flamengo vai jogar por um empate no jogo de volta. O Flamengo que tem mais time, que tem mais elenco, que tem tudo aquilo que a gente sempre disse que ele tinha, mas que não tem conseguido reverter em qualidade dentro de campo. Hoje conseguiu? Tô com o Pedro, também não acho que muito. Aliás, eu acho que o jogo, você até falou, o jogo foi bom. O jogo foi bom, o jogo foi divertido, na verdade. O jogo foi mais divertido do que bom, porque se você avaliar bem, dos 5 gols, 4 nascem em falhas. E falhas pesadas, assim, umas mais, outras menos, mas se você tirar o golaço do Arrascaeta, que foi... Estou de acordo, o grande nome do jogo, e para o Flamengo é muito importante, né, ver o Arrascaeta de novo jogando o que jogou, mas se você tirar o gol do Arrascaeta, você vai ver uma partida em que os gols saíram todos eles de falhas, umas muito bizarras, outras menos, mas todos eles de falhas. Então acho que não foi uma grande partida do ponto de vista técnico e tático, não acho que tenha sido, mas foi um jogo divertido, foi para o Flamengo um jogo importante pelo resultado. E acho que tem indicações aí que a gente vai poder falar mais pra frente em relação a que o Vitor Pereira parece encarar como a melhor maneira de jogar com esse Flamengo, né? Agora que a coisa estava apertando, essa convicção dele que ele já tinha antes de chegar no Flamengo, de que ele precisava fechar pelos lados, eu acho que é uma convicção que ele tem. Conseguiu com 3 zagueiros e 2 alas? Acho que menos do que deveria jogando com esse sistema. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Eu já vou acionar o Vitor Birner trazendo isso, né? Porque o Vitor Pereira escala novamente 3 zagueiros, né? 2 alas, sendo ala pela esquerda não Everton Cebolinha, mais o Ayrton Lucas. O Ribeiro fica no banco de reservas, um meio de campo mais reforçado, né? Acaba sobrando para o Everton Ribeiro, que perde a vaga. Significa estar encontrando um caminho, ou ainda é muito cedo? É buscar um caminho e só? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, Paulo, Pedro, André, Jean, os fãs do esporte. Significa que ele tomou um caminho, ele escolheu um caminho a seguir. Defensivamente, vou muito na linha do que o Jean disse. O time não foi bem. Frágil. Correr para trás foi um desastre. Dando alguns espaços. Com a bola, o time produziu mais. Então, para quem não tinha nenhum caminho, e eu concordo quando o Pedro diz que é pouco porque o Flamengo pode produzir, mas olhando o momento da equipe, e não adianta ficar remoendo os jogos perdidos, os títulos perdidos, tudo isso. O dedinho. Sabe por quê? Eu prometo. Eu vi o dedinho, eu parei. Eu prometo que eu retomo contigo. Sem porque problema. O Vitor Pereira já chegou. É mais importante ouvi-lo. Conceder entrevista. Então vamos aproveitar, porque quando ganha. Você vai pegar a boiada de poder já pegar a palavra e analisar. Vamos ver se ele vai falar mais sobre o jogo ou se vai se defender bastante que ele nas últimas vezes. Vamos ver. O resultado alargado é um resultado que nos deixa num estado concentrado e focado para prepararmos bem o segundo jogo. Fundamentalmente o espírito do grupo, dos que jogaram e dos que entraram, foi essa conversa que tivemos agora, porque de facto este é um grupo muito unido, um grupo que trabalha, um grupo que sofrem uns pelos outros, entram para ajudar, e isso para mim é muito gratificante. E depois, e pronto, e é isso, do jogo é isso que nós tiramos. O sentimento é que o trabalho, repara, os 4 últimos jogos do Flamengo são jogos que eu não vi adversário nenhum melhor que nós, no campo. No campo, não vi nenhum adversário, inclusivamente o Vasco, no outro jogo, melhor do que nós. Portanto, nós propusemos o jogo, nós criamos oportunidades de golo. O Vasco hoje, no lançamento de linha lateral, no arremesso lateral e num contra-ataque, faz-nos 2 golos. Temos que retificar, mas continuar o nosso trabalho, acreditar no que estamos a fazer, que é o que eu sinto.
e seguir em frente. Ô Vitor, boa noite. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Vitor, nesses jogos anteriores, me pareceu, mesmo com a derrota, o Flamengo até defensivamente esteve mais seguro do que na partida de hoje. E hoje venceu. Às vezes o resultado ele não diz muito assim o que acontece, mas defensivamente hoje o Flamengo me pareceu mais vulnerável em relação aos 2 últimos jogos que perdeu. Não sei se você concorda, e se concorda, a que se deve isso? Assim, o Vasco cria-nos alguns problemas, essencialmente porque tem um atacante muito alto, tem um atacante que não é fácil controlar a primeira bola com ele, aposta muito na segunda bola, no primeira bola no Pedro Raul e na segunda bola. Nos lançamentos laterais são uma equipa que aposta tudo também no arremesso lateral. E nós, numa transição, num contra-ataque deles de 6-3, permitimos o golo. Temos que retificar, temos que corrigir, mas só com o trabalho é que conseguimos fazê-lo. Vamos ter agora uns dias para trabalhar. Mas seguir a mesma linha, às vezes mais consistentes, outras vezes para corrigir alguns pormenores, mas isto é o trabalho de uma equipa, isto é a evolução de uma equipa que está a precisar de resultados para acreditar naquilo que está a fazer, mas tem dado provas de que entramos para dominar, entramos para pressionar, entramos para jogar, para propor o jogo, isso deixa-me satisfeito. Vitor, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. A vantagem agora mudou de lado, vocês têm a vantagem. Como é que você vê isso? Você falou agora há pouco também que nos últimos jogos não viu nenhum adversário melhor do que o Flamengo. Vocês entram como favoritos já para esse segundo jogo da semifinal? O favoritismo é um conceito teórico, não é? É um conceito teórico. Quem fala em favoritismo é porque... Primeiro, o favoritismo tem que se provar dentro do campo. Dentro do campo é que se prova o favoritismo. Agora, nós, isto é certo, nós não vamos entrar para empatar o jogo com o Vasco. Nós vamos entrar para fazer o nosso jogo. Nós vamos entrar para pressioná-los, para ter bola, para perder bola e pressionar. Portanto, este é o nosso jogo. E corrigir alguns aspectos característicos desta equipa do Vasco, que é uma boa equipa, bem trabalhada, bem treinada, com bons jogadores. Mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo, na segunda mão. Vitor, Raiza Simplício, da Gol Brasil aqui. Você, mais uma vez, entrou hoje com 3 zagueiros. Eu queria saber se, a partir de agora, vai ser mais trabalhado isso, ou seja, se é uma tendência a se repetir os 3 zagueiros. O Flamengo, nos últimos anos, não vinha jogando dessa maneira, né? Então é uma mudança grande também. E queria que você falasse sobre o Fabrício, que fez o gol, foi lá, te deu um abraço forte. O Gabi, quando foi substituído, também foi lá, te cumprimentou, te abraçou. Isso mostra o quanto os jogadores também estão unidos com vocês da comissão técnica em busca dos resultados? Assim, os 3 zagueiros não serão para jogar os jogos todos, não é? Porque eu não quando agora as características pelo facto do Vasco ser uma equipa fisicamente forte, uma equipa que aposta muito também nas bolas paradas, e para termos alguma consistência, apesar de hoje cometermos um ou outro erro que originou os golos deles, mas às vezes vamos jogar com 3 zagueiros, outras vezes não vamos jogar com 3 zagueiros, vamos jogar com um lateral em vez de um zagueiro. Portanto, depende do adversário, depende daquilo que nós pretendermos do próprio jogo. A união entre nós, este grupo está muito unido com a equipa técnica. Basta vocês perguntarem aos jogadores, não sou eu que tenho que falar, mas muito com um compromisso muito grande naquilo que estamos a trabalhar. Acreditar naquilo que estamos a trabalhar é uma questão de tempo e resultados para nos tornarmos uma equipa muito difícil de bater, não tenho dúvidas nenhumas. Mister, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live, parabéns pela vitória. Mister, o Mateuzinho saiu machucado, acredito que seja muito cedo para se saber a gravidade, se existe alguma coisa, se eu puder nos passar. Mas eu queria falar exatamente sobre a lateral direita do Flamengo, pensando já no próximo jogo. Eu sei que é muito cedo, tem aí uma semana pela frente, mas pensando na possibilidade de não ter
os laterais, que a gente está acostumado, Varela e o Mateuzinho. Já pensou em alguma coisa? O Matheus França, que entrou hoje, fez aquilo que o senhor pediu a ele que fizesse? Foi uma necessidade de jogo ou o senhor pensa em outro jogador para aquela posição, caso os laterais não possam atuar? Obrigado. O Mateuzinho teve um traumatismo forte na tíbia. Vai fazer, acho eu, uma radiografia, um raio-x, para ver qual é a gravidade da situação. O Varela está com problemas, um problema muscular, acho eu, muscular, inguinal, na pubis, pronto, está com um problema que já vinha de trás. Vamos ver, vamos ter agora uns dias, vamos analisar e vamos encontrar de certeza uma solução para jogar do lado direito, não tenho dúvidas nenhumas. O França foi de facto porque por azar nosso, poderíamos ter passado o Cebola para o lado direito, porque ele tem trabalhado naquela posição. Não foi possível porque já tínhamos feito a substituição do Ayrton e às vezes o jogo coloca-nos perante estas dificuldades e teve que ser o França, e o França está com a mentalidade certa. O França mudou muito em termos de mentalidade, ele está focado, está muito mais agressivo. O último jogo que fez com o Fluminense, para mim, fez um belíssimo jogo, um grande jogo, e hoje, com o espírito de missão, com o espírito de ajudar o grupo, de ajudar a equipa, foi fazer aquela posição. Está bem? Oi, VP, tudo bem? Parabéns pela vitória, David Sharp, antenados na jogada. Te perguntar, em relação a críticas que fazem a você, desde o seu trabalho no Corinthians, que falam que seus jogadores ficam muito espetados nas pontas e que tem pouca circulação, pouca movimentação. Hoje, eu reparei aqui no jogo que o Arrascaeta, o Everton e o Gabigol, que foram titulares, trocaram mais de posição, o Gabigol voltou mais, coisa que eles estão acostumados desde 2019. Queria que você comentasse na parte técnica e tática a sua visão, né, de trabalho ofensivo, né, de fase ofensiva, porque ainda não ficou muito claro para a gente. Tem muita gente até que te critica falando o Vitor Pereira não tem o perfil desse time do Flamengo. O Flamengo contratou um técnico que não tem o perfil do elenco. Aí se puder comentar, por favor. Obrigado. As críticas, isso não há... As críticas, nós estamos, quando assumimos esta profissão, sabemos que vamos ser criticados, não é? Porque é mesmo assim, nem toda a gente gosta do mesmo, não é? Nem toda a gente gosta do mesmo. O que eu verifiquei nesta equipa é que os jogadores que jogam por dentro têm liberdade para trocarem de posição, para se movimentarem como quiserem. Têm essa mobilidade e essa capacidade de jogar por dentro, eles podem trocar, não tem problema absolutamente nenhum, porque é isso mesmo que eu quero. Agora, nós também precisamos de atacar o espaço. E como precisamos de atacar o espaço, precisamos de jogadores que ataquem o espaço. E quem ataca no espaço nesta equipa, quem ataca fundamentalmente são os jogadores que jogam pelas laterais. E jogadores que jogam pelas laterais e que têm capacidade para ir e para vir. Qualquer um deles consegue. E é essa largura total. É esse atacar o espaço. E a qualidade dos jogadores que jogam por dentro, com mobilidade, que esta equipa vai crescer, e não tenho dúvidas que... Eu digo-lhe assim, quantas oportunidades de golo o Flamengo tem criado nos últimos 3 ou 4 jogos. Quantas? Os adversários criaram, comparativamente àquilo que nós criamos, os adversários criaram alguma coisa? Muito menos. Muito menos. Esta é a minha opinião. Não é? Mas é a resposta que eu lhe posso dar a esta. Entende? Última pergunta. Vitor, boa noite. Mais uma vez vazou a escalação, e até que acertou os jogadores de linha. Até que ponto isso incomoda no seu trabalho e de que maneira isso pode ser solucionado internamente? Vamos ter que solucionar de alguma forma. Porque de facto esta escalação que sai é uma escalação que beneficia sempre o adversário. Não é? Beneficia sempre o adversário. Não sei como é que a informação é obtida, mas vamos ter que investigar, vamos ter que perceber como é que esta informação é obtida. Eu tenho que trabalhar taticamente, estrategicamente, preparar o jogo, independentemente se a escalação sai ou se não sai. Mas de facto incomoda um bocadinho, porque dá vantagem ao adversário.
Obrigado, mister. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Então, mister Ele foi econômico. Vitor Birner. Ele falou pouco, ele falou mais o Vasco do que do Flamengo. Eu achei que ele estava tentando em termos de análise falar, do ele falou time, do Vasco. mas o Vitor precisa concluir. Até para pegar carona naquilo que a gente já começava a colocar em pauta, ele disse que nem em todas as partidas vai utilizar o sistema com 3 zagueiros, né? Primeiro ele falou que tem coisas a corrigir, ele citou até o contra-ataque do segundo gol vascaíno, né? 6 jogadores do Flamengo contra 3 do Vasco. Não é para tomar o gol numa situação dessa, mas aí você falava também na abertura, os jogadores correndo para trás, né? Às vezes olhando mal posicionados. Acho que até era evitável, mas não é a posição correta. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E também quero só citar que acho que o que o Flamengo fez de errado até agora tem que ser pensado para que as coisas certas passem a acontecer. Então, torcida rubro-negra, este foi o vídeo, espero que tenha gostado, né? Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, dê seu like, compartilhe e comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. E também me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa mandar um salve especial para você que comentar lá. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.